raivosos, irados. Assim acontece na nossa vida espiritual. Quem é que nunca ouviu a frase: enquanto eu estava no mundão, enquanto eu não rezava, enquanto eu estava no pecado, estava tudo bem. Eu comecei a rezar, o trem piorou. Quanto mais eu rezo, mais assombração eu vejo. Queridos irmãos e irmãs, os que estão aqui no nosso santuário, a missa da família sempre traz uma temática de família, de casal, de relacionamento. Hoje eu trago uma temática espiritual, que tem a ver com as brechas na nossa casa, na nossa família, no nosso coração. E são brechas que não se veem a olho nu, porque são brechas espirituais. E quais são os textos que nós vamos trabalhar que fundamentam aquilo que eu vou partilhar com você esta noite? Está no livro de Neemias. Eu vou citar 3 textos do capítulo 4, depois capítulo 6, e você pode marcar na sua Bíblia. É bom que marque para que você possa ler o capítulo todo, entendendo a temática que ali está. Aqui nós vamos trabalhar olhando para o muro, para as brechas. Neemias, no capítulo 4, versículo 7, está assim: mas ouvindo Sambalete e Tobias, os arábios, os amonitas e as dotitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Quais são esses povos que eu disse aqui? São os invasores, os que queriam entrar em Jerusalém, os que queriam tomar Jerusalém. Uma vez que o povo de Deus, que voltou do exílio, eles estavam reconstruindo Jerusalém e os seus muros. E aqui o texto diz que eles começaram a reparar os muros da cidade santa, e que começou a fechar as brechas, os buracos, as fendas. Os inimigos ficaram irados. É mais do que raivosos, irados. Assim acontece na nossa vida espiritual. Quem é que nunca ouviu a frase: enquanto eu estava no mundão, enquanto eu não rezava, enquanto eu estava no pecado, estava tudo bem. Eu comecei a rezar, o trem piorou. Quanto mais eu rezo, mais assombração eu vejo. Tem uns que falam isso. Não é que isso seja verdade, mas que não é totalmente mentira. Porque quando você agrada o mal, ele não vê você como um rival. Quando você começa a estar na de Deus, e você começa a fechar as brechas na sua vida, os seus inimigos ficam irados, ficam com ódio. E o primeiro inimigo nosso espiritual é o demônio. Então quando você começa a rezar, quando você começa a levar a sua fé a sério, quando você começa a ler a Escritura, quando você começa a se confessar, quando você começa a entender as coisas de Deus, quando você dobra o seu joelho e começa a fazer adoração, quando você começa a ser o que Deus quer que seja, o mal, ele fica incomodado com você. Você está passando para o outro lado. Se durante a nossa vida nós não batemos de frente com o demônio, é porque nós estamos andando na mesma direção dele. Se você não está lutando para ser santo, se você não vê que as tentações querem puxar o seu tapete, se você não está batendo de frente com o inimigo, é porque você está caminhando na direção dele. Então, primeiro ponto, é preciso reconstruir os muros, é preciso fechar as brechas, e saiba, você estará mexendo com o mal. Mas aqui nós vamos ensinar você
como fechar as brechas, como proteger você e a sua família. A igreja nos diz, pelos seus santos, que o demônio, que o diabo, é como um cão raivoso, um cão enorme, raivoso e feroz. Mas Deus colocou no chão o limite. Ele não tem poder sobre nós se nós não abrimos brechas para ele. Eu já fui num sítio que tinha uma corda num pé de manga e na porteira. Era um almoço de casamento. E eu, quando cheguei, falei: mas por que tem essa corda aqui? Porque tem cães bravos ali, só que eles estão amarrados. Eles não conseguem vir para cá da corda. Agora quem passar para lá, meu filho, azar o seu. Ninguém foi, né? E os cães... E a gente lá almoçando tranquilo assim, ó. Eu até lembrei do Salmo 23. Preparas uma mesa para mim à frente dos meus inimigos. O cão está que late e o padre está que come. Amém, Senhor? Não aconteceu nada. O limite foi posto. O que o ser humano tem feito hoje, gente? Não há limite. Tudo vale. Não há mandamento. Não há palavra de Deus. Não há lei moral. Não é verdade. O que vale é opinião. Nós estamos na era da opinião. O que vale é a minha opinião. O que Deus falou, o que a igreja fala, isso aí não importa. Importa a minha opinião. Aí a pessoa atravessa o limite. Eu recebi uma charge e vou colocar no meu Instagram amanhã. Você copia a figurinha e partilha aí, compartilha. Tem um buraco. Tem uma grama, né? Um monte, parece. E tem uma faixa daquela amarela e preta, escrito: não ultrapasse. Aí uma pessoa chegou e parou. O outro veio e falou assim: eu não obedeço regras não. Ele vai e pula. Aí a câmera passa para cá. É um precipício. É muito alto. E a pessoa pula porque ela não vê que aquele limite que Deus colocou não é para nos prender, é para nos proteger. Veja o que as pessoas estão fazendo em Jerusalém. Vamos levantar muros. Vamos fechar as brechas. Ah, por quê? Para quê? Para a gente ficar preso aqui dentro? Para a gente não ter liberdade? Não. O muro e a brecha fechada não é para que nós não possamos sair. É para que eles não possam entrar. Isso tem que ser colocado nas nossas famílias. Nós precisamos levantar muros de proteção espiritual. Precisamos fechar as brechas que vão aparecendo, que a gente vai deixando a coisa um pouco, isso faz parte, isto é normal. Agora eu vou saltar lá para o versículo 13. Eu li o versículo 7. Como que me interessa aqui são as brechas, eu já vou para o versículo 13 e 14. Veja o conselho de Neemias para aquele povo e para nós. Então, pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos. E pus ao povo, pelas suas famílias, com espadas, com lanças e com arcos. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não tenhais medo. Lembrai-vos do grande e terrível Senhor e combatei e lutai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres, pelas vossas casas,
pelas vossas famílias. Olha que versículo espetacular. Neemias está levantando aquele povo para guerrear, para lutar contra aqueles que querem entrar e destruir. Então cuide da sua família, combata pela sua família, pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas mulheres, pelas suas casas. Meus caros, Neemias está convocando-nos hoje a lutarmos pelas nossas famílias. Há muitas pessoas perdendo a guerra, porque elas ainda não viram que nós estamos num território de batalha. A pessoa, ela está passeando no meio de um território de batalha. Não sei se você já jogou ou já viu alguém jogar campo minado. O que é um campo minado? É um tabuleiro. Existem as peças que tem canhões, tem moto é uma pecinha, jipe são 2 pecinhas, caminhão são 3 pecinhas, canhão são 4 pecinhas. Quanto mais pecinhas você for descobrindo, mais ponto você ganha. Só que há um macete, porque aquilo que não é peça da artilharia é uma bomba. Aí quando você pega aquela peça, você perde uma vida no jogo. Por isso que chama campo minado. Cuidado aonde você pisa. Nós estamos vivendo uma guerra contra as famílias. Só não vê quem é bobo, quem não quer, ou quem está tentando destruir a sua família. Porque a coisa hoje está tão escancarada, está tão na TV. O pessoal joga confete como se fosse o que merece honra e glória. Mas se você olhar por trás disso, o que está aí? A destruição das nossas famílias. E as famílias que não enxergam isso, e as famílias que não educam os pequeninos para já crescerem sabendo disso, são famílias fadadas ao fracasso, a curto, médio e longo prazo. Exército bom, eles sabem, para os que estão na frente, cavalaria. Para os que estão no meio, lança e flecha. Para os que estão lá atrás, catapulta. O exército vem com tudo. Aí mata os que estão na frente, os que estão no meio. A hora que vai defender os da frente, começa a levar lança e flecha. Os de trás, quando se preparam, vem as bolas de fogo da catapulta. Mata a curto, médio e longo prazo. E muitos exércitos, no início da batalha, o general já grita: bater em retirada. Se nós estamos sendo dizimados. Nós não podemos bater em retirada. Como que a sua família, como que nós vamos olhar para Jesus, vamos dizer para ele: estou batendo em retirada. Isso existe? Estou batendo em retirada. Não, nós devemos estar no campo de batalha. E a nossa vida não é apenas na luta, é na proteção. Proteger as nossas famílias, para que quando o inimigo chegue, ele não consiga tocar em nós. Vocês já ouviram falar da cidade de Jericó? Havia uma muralha enorme. Nenhum exército conseguiu vencer Jericó. Eles fechavam as portas, eles estavam protegidos, porque eles gastaram muito tempo levantando a muralha. Quando foi que a muralha caiu? Quando Deus quis. Fora isso, ninguém conseguiu derrubar a muralha. É este tipo de muralha que Neemias está falando para mim e para você levantar ao redor da nossa família. As famílias devem cuidar dos muros próximos à sua casa e trabalhar na reconstrução. Se não tem muro, construa. Se o seu muro caiu ou está com brecha, reconstrua. A família
precisa ter cuidado com as brechas. Através de uma pequena brecha se cai o muro inteiro. Eu ouvi na rádio aqui de Divinópolis alguém que trabalha nesta área falando que no tempo de muita chuva era para os moradores olharem 3 locais: olharem o asfalto, o muro e os montes. Não podia haver rachadura. O que é uma rachadura? É uma brecha. Se o seu muro começa a rachar, ele não rachou, começou a chover muito, ele rachou, já está abrindo. Você tem atrás da sua casa um monte, um paredão, ele está todo rachado. Você vê que a rua, o asfalto, o passeio, está tudo rachado. Para aquilo tudo descer, pouco custa. E olha que um desmoronamento, como que é visto? Pelas rachaduras. Você acompanhou pela mídia aquele ocorrido lá em Furnas, daquele paredão, não é? Que caiu em cima das lanchas. Eu recebi um vídeo, muitos viram, de 2014, uma lancha naquele local. Alguém olhou para aquela pedra, viu as brechas e ele disse: vai cair. Vocês viram isso? Porque onde há brechas é sinal de que não há solidez. Antes daquela pedra cair, começaram a abrir brechas, fendas, foram caindo pedras. O pessoal da lancha gritando, só que eles estavam ouvindo música, etc. Não viram. Tem muita gente de olho na brecha no muro. Brecha no morro. Atrás da sua casa é um perigo. Brecha no asfalto. Brecha em Furnas. E a pessoa não está interessada nas brechas na vida espiritual. É onde o diabo tem entrado, deitado e rolado na vida de muitos. Nós precisamos proteger a nossa família espiritualmente. E aqui uma pergunta: quais são hoje as principais brechas que podem dar acesso ao mal na nossa família? Eu não sei se você sabe qual é a segunda característica do demônio depois da mentira. Jesus falou que ele é o pai da mentira, o diabo. Então, primeira característica do diabo: mentiroso. Qual é a segunda? Oportunista. O diabo tentou Jesus no deserto. Jesus venceu a tentação. E como que o texto termina? O diabo se afastou até o momento oportuno. Ele fica esperando a oportunidade. O evangelho que João perde a cabeça, literalmente. Herodíades queria matá-lo. Herodes o protegia, porque João falava a verdade. Herodes, você é um adúltero. Você não pode ter a mulher do seu irmão. Essa mulher é casada. E ele falava. E Herodias tinha raiva. Não pode falar isso. Não pode falar que eu estou no pecado. Não pode falar a verdade. Então eu tenho que matar quem fala. O que Herodias fez? Ela ficou na tocaia, esperando o quê? O momento oportuno. E o texto diz: chegou o momento oportuno do aniversário de Herodes. Aí ela fez o que fez: encheu o cara de bebida, pôs a filha dela uma piriguete lá para rebolar. O cara já estava mais para lá do que para cá. Você é legal, hein? Você tá demais. Assim você mata o papai. Pede o que você quer que eu te dou, minha filha. Pede que papai dá. Gente, olha se o cara não está bêbado. Pede a metade do meu reino e eu te dou. Imagina se ela pede, hein? Metade do reino é metade das terras, metade do ouro, metade do exército, metade do castelo.
Quer dizer, o cara ia quebrar, o reino dele acabou. Um reino dividido não sobrevive, Jesus disse isso. E ela vai pedir a mãe pede a cabeça. Por que João perdeu a cabeça? Porque Herodíades esperou o momento oportuno. Por que o diabo não fez com Jesus tudo que ele poderia no deserto? Porque ele esperou o momento oportuno. Quando foi que Herodíades agiu? Quando Herodes estava bêbado. Quando foi que o diabo voltou? Quando Jesus estava suando sangue no Getsemane. E Jesus vai dizer: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Aí os anjos vêm servir o Senhor, e o diabo da tocaia. Quem viu o filme do Mel Gibson, você viu em várias vezes aquela figura que representa o diabo. Ele aparecia em momentos oportunos. Olha que hora que ele aparece: quando Jesus está sendo flagelado, quando ele cai com a cruz, quando ele está sofrendo, ele está Por que eu estou dizendo isso para você? Porque o diabo não vai bater de frente com o seu muro. Ele está de olho na brecha. Ele está de olho no calcanhar de Aquiles. É na fraqueza que todos nós temos. E entre tantos, quais são hoje as brechas que estão na mira para que o diabo possa destruir a nossa família? A curto, médio e longo prazo. Eu não vou explicar, eu vou citar aqui. Primeiro, falta de diálogo. Uma família que não conversa. Marido que não conversa com mulher. Mulher que não conversa com marido. Pais que não conversam com filho. Vai terminar mal. Conversar com o cônjuge, conversar com quem mora na sua casa, não é vantagem nenhuma, é necessidade, é o imperativo. É necessário diálogo para manter uma família, para manter um casal feliz. Porque o diálogo, ele traz para a luz o que está na minha cabeça. O outro não lê a minha cabeça, o outro não entende o que está dentro de mim. Por isso é preciso cuidado, gente. A falta de comunicação e a falta de diálogo tem sido uma brecha em muitos casamentos e famílias, onde o diabo dá de olho. É aqui que eu vou entrar, é aqui que eu vou acabar, é aqui que eu vou separar. Outro, a mentira. Mentira não é bonita em lugar nenhum. Para nossa família é pior ainda. Marido que mente para a mulher, mulher mentindo para o marido, pais mentindo para os filhos, filhos mentindo para os pais. A brecha aí, a brecha aí. Vícios, todo vício: cigarro, alcoolismo, pornografia, etc, etc. Tem coisa que não fica bem falar no altar, né? Mas há muitos vícios por aí que têm destruído muita gente. Não sei se você tem em casa. Se tem, paciência. Se não tem, não coloque televisão nos quartos. Se a televisão é no quarto, menos mal, porque no quarto o pessoal se une ali. Não, padre, eu tenho 4 filhos. Lá em casa tem 5 quartos. No meu quarto com a minha mulher tem a nossa televisão. No quarto dos filhos tem televisão, tem computador, internet liberada, tem a televisão da sala. A da sala é que menos liga. Qual é o problema da televisão no quarto? Não é, padre, eu tenho dinheiro, eu ponho a televisão no quarto. Não é essa a questão. A questão é que a televisão no quarto está tirando a família unida na sala. A sala de TV. Todo mundo senta no sofá, deita, e é pipoca, é guaraná, é risada. Aí vê um jornal, um comenta, outro comenta. É gato miando, é cachorro latindo, é menino vomitando, aquela confusão na sala. Meu Deus do céu, gente, isso é família. Isso é família. Você vai em muitas casas, é triste, parece um cemitério. Que silêncio.
Aí você olha assim, as luzinhas dos quartos, tudo acesa. Aí você entra no quarto assim, ó, tem um vendo televisão, tem outro mexendo no computador, tem o outro jogando videogame, todo mundo separado dentro de casa. Aí reclama que a família não é unida. Aí reclama que a família não sabe conversar. Aí reclama que a família tem sido atacada com essas brechas. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Não é? Computador no quarto, necessidades escolares, não larga a coisa aberta. Eu sei que o seu filho, sua filha, que eu não sei que idade, mas eu cito. Antes, a gente falava, olha, seu menino tem 16 anos, tem 15, hoje é 14, 12, 11, 9. Meu celular tem senha. Meu Face tem senha. Vai colocando senha. A hora que a senha desbloquear, você vai ver o que está lá. Os pais precisam acompanhar os filhos. Olha, meu filho, você vai ter celular desbloqueado. Você vai ter televisão no seu quarto, internet liberada. O dia que você tiver a sua casa, ou o dia que você completar 18. Porque até lá, o que você faz, eu que respondo. Por que eu vou deixar você à vontade, sendo que se você derrapa, é eu que tenho que acordar para te tirar da delegacia? Então você não tem maturidade para essas coisas. Doutor Calixto, é o Cazé. Calixto era o delegado de Carmo do Cajuru quando eu namorei, que também é muito bom, muito firme. Doutor Cazé, promotor de justiça da vara da família, fez aqui uma mensagem e ele disse para os pais: pais, até maioridade o celular é seu, emprestado na mão do filho. E por que ele disse isso? Porque ele atende toda semana inúmeros casos de famílias desajustadas, inúmeros casos de pedofilia, de erotização, de encontros em shopping e coisas que não cabem aqui. E isso está onde? Dentro de casa, com a internet liberada, os pais dormindo e a molecada 2, 3 horas da manhã. Ele disse que esta é uma grande brecha para o diabo destruir a família, começando dos filhos. Quem ama, cuida. Não é não usar, é usar com responsabilidade. É os pais liberarem, libera, mas de olho, fica de olho. Outra coisa que atrapalha muito a família, uma brecha, palavra de maldição. Cuidado com a sua língua, há poder na sua palavra. Mulher, estou vendo o nosso filho, isso aí não vai dar nada na vida, viu? A palavra de maldição. Olha, lá em casa não tem jeito não, meu marido não muda, minha mulher não muda, meus filhos não mudam. Amém, amém. Vai se concretizando. Olha, meu filho, vai trabalhar. Você não tem QI para estudar não. Faculdade para você, não é para você isso não tem dinheiro, você não tem inteligência. Então, vai carregar pedra aí. Palavra de maldição. A filha que só obedece à mãe para sair com o namoradinho, você vai ver, minha filha, você nunca vai ser feliz no amor. Maldição de mãe vai até a 3ª geração. Eu conheço muitas famílias destruídas por palavra de maldição. Atendi um casal, não é daqui, posso contar que vocês nunca vão descobrir quem é. O rapaz estava noivo. Durante o noivado, ele apaixonou-se por uma colega de trabalho. Largou a noiva sem satisfação, terminou pelo WhatsApp. Namorou essa e casou com ela. No dia do casamento, a mãe da moça, que entrou em depressão profunda, até hoje não consegue ninguém, ela perdeu toda o sentido, estava com casa, móveis, foi um trauma para ela. No dia do casamento, a mãe dela, olhando para a igreja, disse: ele fez isso com a minha filha, ele não vai ser feliz em casamento nenhum que ele tiver. E que o casal me procurou? Porque a vida deles é um inferno, literalmente um inferno. A palavra de maldição de uma mãe pega tanto na família como aquele que fez mal a alguém que está própria prole. Então cuidado, gente.
para você não ficar falando mal da sua família, da sua casa. Aí eu não gosto da minha casa. Minha casa é um barraco. Minha casa é uma bagunça. Tem gente que fala, minha casa é um inferno. Opa, o capeta gosta. Opa, é lá que eu quero. É lá que eu gosto do inferno mesmo. A gente tem que prestar atenção no que sai da nossa boca. Palavra de maldição é uma grande brecha. Não vou estender assunto nisso, que já tem outras pregações sobre isso. Cuidado para que o seu celular não derrube da sua família. Tem problema nenhum o celular, mas o celular não pode derrubar da sua família. O tempo todo que você está em casa é no celular. Não há diálogo, não há conversa, não há refeição à mesa, não há interatividade. Não, o tempo todo. E quando eu falo o tempo todo, tem gente que é o tempo todo. O tempo todo. Os pais têm que colocar um limite nisso aí. Tem que falar com o seu marido, ó, amor, você casou com esse celular aí? Pode fazer porque eu estou falando, pode fazer que eu que estou falando. Naquela noite, não tem a noite lá do rally rola? Ou não tem? Sabe pegar iaiá? Quando seu marido vier muito animadinho, você fala assim, não, pega o celular, trouxa. Pega o celular, não vem em mim não que eu vou te meter esses dois pés no peito e te mandar naquele guarda-roupa lá. Brincadeiras à parte, por que na intimidade do dia a dia é no celular, enquanto lá é com... Não! Fala, olha, aqui em casa temos que ter horário de celular. Você não vê, esse celular virou um vício. Sabe qual é o primeiro sinal que a pessoa é viciada em celular? São dois sinais. Eu falo o primeiro, mas são dois. Ela não aceita e se você fala, ela fica com raivinha. Não gosto que fale isso. Ó, meu filho ficou com raiva, tá viciado mesmo, viu? Quem não é vai conversar. Quem é não aceita que fala. Quando você fala, a pessoa até ferve. Se a pessoa ficou nervosa, pode saber que já está mais para lá de Marrakech. São os vários sinais. São os dois principais. O primeiro, a negação. Não quer conversar, não sou e pronto. E se você fala é assim, a pessoa vai ficar nervosa. É um sinal que as coisas não estão bem. Tem aqui também filmes com temática imprópria. Ficar assistindo filme pornográfico, eu não vou nem falar. Filme com muito demônio. Filme com coisas ruins. Filme com muito sangue. Filme muito assim. Nossa, você acaba o filme? Eu assisti um filme escondido da minha mãe, arrependi. Eu não sei se eu era seminarista na época, eu sei que foi Itaúna. Era um filme de vampiro. Eu era pequeno, acho que não era seminarista não. Era adolescente. Um filme tenebroso, todo mundo estava vendo. Eu caí na bobagem de ver. Era aquelas fitas ainda. Você punha a fita, tinha que rebobinar, senão pagava multa, né? Tem gente que nem sabe o que é isso. Acabou, tem que voltar. E o cara conferia. Deixa eu ver se voltou a fita. Assisti ao filme do tal do vampiro. O vampiro era um diabo. No final do filme, o tal do vampiro venceu o negócio. Ele venceu. Eles acharam que tinha matado ele, matou não. Quando o filme acaba, a câmera vai assim, ó, ela aparece andando dentro do castelo dele. O que esse vampiro teve que me falar? Ele olha para a tela e fala assim, ó, vai dormir agora. E o filme acaba. Eu falei, é brincadeira. Eu falei, mas será que ele falou isso para mim ou tá no filme mesmo? E é o medo de colocar de novo e não tá no filme. Meu filho, eu passei um apuro até que eu fui pro meu quarto, viu? Quer dizer, brincadeiras à parte, gente, tem coisa muito boa pra gente ver. E a gente fica contaminando o nosso corpo, a nossa mente, por aquilo que entra pelo olho e pelo ouvido. Quanta música hoje a gente deve evitar. Quanta música hoje não pode tocar dentro de uma casa cristã. E quando eu falo não pode, não vai tocar na sua casa. Há músicas que são extremamente pornográficas, pesadas, eróticas, e os menininhos, todo mundo dançando. Conversei com a diretora de uma escola, ela falou, padre, tá difícil, viu? Tá difícil. Fizemos agora uma festinha dos alunos do 4º ano indo para o 5º. Fizemos lá umas coxinhas, refrigerantes. Falamos que a mãe podia ir.
as mães reclamando que as músicas não eram que eles gostavam. E qual eram as músicas que eles queriam? O funk proibidão. As mães pedindo. Quer dizer, em vez de elas agradecerem a escola por colocar música, não, cadê aquela? Falou assim, a gente nem tem essa aqui na lista. Essa escola é muito fechada. Quer dizer, quem devia fechar a brecha está abrindo. Quem devia construir o muro é o primeiro a derrubar. Aí tá difícil, né? E uma brecha grande, e eu termino com essa: falta de oração. Uma família que não reza, ela vai abrindo brechas espirituais. Uma família que não reza é uma família fraca. Uma família que não reza é uma família fadada ao fracasso. E olha o que está em 1 Reis 22, 34. É do rei Acabe. Ele foi para a guerra, foi lutar. O rei naquela época ia para a batalha. Então, um homem, olha o diabo como que ele age, armou uma flecha no arco e atirou a esmo. O que é atirar a esmo? Isso. Onde que essa flecha caiu? Um homem armou o arco e flecha e atirou a esmo e feriu o rei de Israel, Acabe, na brecha da sua armadura. É muita falta de sorte, é muita falta de bênção. O cara todo com armadura, porém para o braço movimentar que tem uma brecha, para ele poder levantar o braço. Foi nessa brecha que a flecha acertou. Então ele disse ao seu escudeiro: dá a volta, tirai-me do exército, porque eu estou gravemente ferido. Isso está em 1 Reis 22, 34. Ou seja, olha para cá, no sentido espiritual, quem é que está com arco e flecha para nós? O diabo. E ele está procurando o quê? A brecha. Se ele não vê brecha, ele espera. Por que ele espera? Ele é oportunista. Ele sabe que a brecha vai aparecer. Apareceu a brecha, ele não joga a esmo não, é ali ó. Pronto, mais um. Opa, peguei mais dois. Não dê brecha. Não descuide. Olhe para o seu muro. E agora vem a receita. Eu falei da problemática. Como fechar as nossas brechas? Como levantar o muro? Como nos proteger do mal? Primeiro, ter humildade e tomar consciência que existe brecha. Conversa com qualquer pessoa que trabalha com alguém que tem algum vício. Primeira coisa que a pessoa viciada precisa é aceitar que ela tem um vício. A pessoa bebe, ela cai na rua. A pessoa bebe, ela já caiu, já quebrou o nariz, já quebrou o óculos, já perdeu o trabalho, já bateu na mulher, já... fulano, você é alcoólatra, viu? Alcoólatra é seu avô. O dia que eu quiser, eu paro. Esta pessoa não pode ser ajudada. Ela precisa assumir que há um problema. E quando existe um problema, há pessoas que podem ajudar. Não há como você ajudar quem não quer ser ajudado. Ah, padre, na minha família tem brecha nenhuma. Ah, meu casamento tem brecha nenhuma. Minha vida espiritual não tem brecha nenhuma. Esses são os primeiros que caem. É os que estão na linha de frente. Então, primeiro, aceita que há brechas. Eu tenho as minhas, você as suas. Então vamos cuidar delas. Aceita que há uma ferida que precisa ser curada. E como ela é curada? Com vigilância, perseverança e firmeza. Vamos repetir? Vigilância, perseverança e firmeza. Mais uma vez. Vigilância, perseverança. Vigilância. Vigiar para não piorar. Abriu uma brecha, deixa eu ficar de olho para ver se ela não está maior do que ontem.
Daqui a pouco esse muro cai. Segundo, perseverança. Não desista. Continue trabalhando para fechar a brecha. Por maior que ela seja e por mais que esteja demorando. Ah, padre, meu marido é alcoólatra há 15 anos. Meu filho usa droga há 7 anos. Eu sou consumista desde que eu nasci. Você vai deixar essa brecha aumentar até quando? É preciso perseverança. E por último, firmeza. Eu estou na luta e não vou voltar atrás. Eu estou na batalha e não vou desistir dos meus. Feche as brechas da sua família com o sangue de Jesus. Leia lá em Êxodo. Deus diz para Moisés: comerás um cordeiro, pegarás o sangue e passa no umbral da porta. O anjo da morte vai passar esta noite aí. E o anjo da morte passou, uma figura poderosa. E o anjo da morte ele ia passando, e ele olhava as casas. As casas que estavam marcadas, ele passava direto. As casas que não estavam marcadas, o primogênito morria. Por que que os israelitas foram poupados? Porque eles fecharam a brecha. Com o quê? Com cimento? Não. Com alarme? Não. Com cerca elétrica? Não. Com cachorrinho pitbull? Não. Com segurança? Não. Ele fechou a brecha com o quê? Com o sangue do cordeiro. Para eles, para nós, é o sangue de Cristo. Quando você ora com vigilância, quando você adora com perseverança, quando você lê a Bíblia com firmeza, você está marcando a sua casa com o sangue de Cristo. E nesta casa o diabo não entra. Nesta casa não há morte. Nesta casa não há destruição. Vocês levantaram muros espirituais. Tudo que a gente põe para segurar ladrão não segura o diabo. Guarda isso. Tudo que a gente tem na nossa casa que impede o ladrão de entrar, não impede o diabo de arrombar. Então nós temos que ter proteção para os homens, mas temos que ter proteção espiritual. Uma perguntinha básica, só para ver a bochecha vermelha da maioria. Qual foi a última vez que você andou na sua casa julgando água benta nos cômodos e rezando o Pai Nosso, Ave Maria? Qual foi a última vez? Sabe qual é o problema? Tem casa aqui que nunca viu uma gota de água benta na vida. Nunca viu uma gota de água benta na vida. Mora num prédio, conseguiu sua casa, comprou a casa própria, talvez você mora em apartamento, mora de aluguel, mas esse local, você faz oração? Há um crucifixo na sua casa abençoado por um padre? Há uma cruz na sua casa com Jesus pendente? Na sua casa existe uma Bíblia onde as pessoas leem? Armas espirituais para a tentação que é espiritual. Tinha um menininho na catequese que a catequista está falando sobre o diabo. E o menininho só ria. Joãozinho, estou falando do diabo aqui, porque você está rindo? Nada não, professor. Você falou que o diabo vai bater na porta lá de casa, né? É, todo mundo está com medo. Por que você está rindo? Porque o dia que o diabo bater lá na porta de casa, eu vou falar assim: Jesus, atende. Será que a gente pode falar a mesma coisa? Jesus está de tal modo na minha casa, que se o mal tentar atacar a minha casa, o Senhor luta por nós. Os anjos defenderão a nossa família. Nós cremos nas forças espirituais do bem. Nós cremos nos anjos, nos arcanjos, potestades, querubins, serafins, principados, os coros angélicos, a proteção de Deus. E é assim que nós devemos fechar a nossa casa e rezar com autoridade. Joga água benta, de vez em quando pede para o padre benzer um sal bento, cozinha com sal bento,
põe um pouquinho de sal no filtro, ninguém sabe, abençoa a água, é seu marido reclamando, seus filhos bebendo e tomando água benta e comida com sal bento, e eles estão dormindo, né? Medalha debaixo do travesseiro, água benta pra cara do povo afora. Que é isso, mãe? Eu tô dormindo. Converta, meu filho, eu tô te abençoando. Um dia desse, eu tô lá conversando com a minha mãe tá rezando, ela sentada aqui, eu no computador fazendo minhas coisinhas, né? Eu vou rezando com ela, aí eu vi caindo uns bingos, tipo, que isso? Olhei assim, é minha mãe com água benta. O que é isso, mãe? Você é um sacerdote perguntando isso? Se um padre pergunta o que é isso, meu filho, imagina um mal. Ah, mãe, água benta, não, então tá bom. Você merece mais, ó. A mim ensopou, ela tem um aspersório pequenininho, ela tá vendo aí, ela sabe que é verdade, mas me molhou todo. Você tem esse costume na sua casa? Ou você está deixando brechas abertas para o mal entrar e destruir? O último versículo, anote, Neemias 6:1. Capítulo 6, versículo 1. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Os inimigos olharam e falaram: aqui é mais difícil, não existe mais brecha. O muro está alto e as brechas foram fechadas. Que esta profecia aconteça na sua e nas nossas famílias. Gente, não ter brecha para o diabo. O diabo não brinca em serviço. E nós estamos vivendo uma época difícil para as famílias. E por que muitas famílias têm sido destruídas? Porque deixaram brechas. É momento de fechá-las com o sangue do Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então reze. Na sua casa, profetiza vitória. Asperge uma vez por semana com água benta. Reza o Pai Nosso, Ave Maria. Creio em Deus Pai. Se você não tem, coloque uma cruz na sua sala. Quanto maior, melhor. Não vou te pedir para você colocar na sua casa o tamanho da cruz, tem na minha, porque eu sou padre, né? Aí é pedir demais. Mas uma cruz impacta. Pode colocar uma cruz desse tamanho se você quiser, ó, lá na sua sala. Não vai nem entrar na porta, né? Mas é proteção espiritual. Na sua casa, qual imagem de Nossa Senhora que tem lá? Maria é aquela que pisa a cabeça da serpente. Então a imagem de Maria é um sinal da proteção de Nossa Senhora. Precisamos fechar as brechas na nossa casa. Precisamos levantar os muros, fechar as brechas e dobrar os joelhos. Saiam daqui com essa ordem de Deus para a sua vida. Levante o muro, feche brechas, dobre o joelho. Uma família assim é uma família vitoriosa. E faça como Joãozinho. Se um dia o diabo bater na sua porta, pede para Jesus atender. Que Jesus esteja na nossa casa, que Nossa Senhora seja nossa mãe do céu e da terra, e que pela proteção de Deus nós possamos nesta vida cantar vitória. Um dia nós vamos poder dizer parecido com o que disse Paulo. Paulo disse: terminei a minha carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Nós unidos vamos gritar, o dia que estivermos lá no céu, rindo do diabo: sua família não consegui não, né? Não, levantei o muro, fechei as brechas e dobrei o joelho. Que assim seja na família de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.